Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a vesícula. Sei que muitas pessoas têm pedido nos comentários para falar sobre a vesícula e quero-vos agradecer também pelos fantásticos comentários que vocês têm deixado e quero que saibam que vai haver muito mais conteúdo no sentido de ajudar cada vez mais pessoas e principalmente a que haja informação, para que as pessoas consigam perceber que para tratar um problema temos que saber qual é a causa. E quanto mais informação nós sabemos sobre um problema, mais fácil é tratar aquele problema. E é isso que eu vos vou fazer cá com este vídeo. Para falarmos sobre a vesícula, qual é o objetivo da vesícula? A vesícula é quase como se fosse a nossa conta poupança do banco, em que o objetivo qual é que é? O nosso fígado produz um suco que chamamos bilis e que é armazenado num saquinho logo por baixo entre o fígado e o estômago, em que o objetivo daquele saquinho é termos aquela bilis extremamente concentrada naquela zona. Para quê? Para ajudar-nos a fazer a digestão de gorduras e para extrairmos determinados nutrientes que são só dissolvidos em meio gorduroso. Suponhamos, existem determinadas vitaminas, como por exemplo a vitamina C, determinadas vitaminas do complexo B, por exemplo, que são dissolvíveis no meio aquoso, que é mais à base de água. E a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, determinados ômega 3, para nós absorvermos, por exemplo, da nossa alimentação ou da nossa nutrição, do ponto de vista de suplementação, nós temos que ter bilis suficiente para extrairmos estes nutrientes. A bilis é quase como se fosse aquele exemplo aqui. Nós temos um copo com azeite e misturamos um detergente de louça e faz a dissolução daquela gordura. No fundo é como se fosse uma situação dessas. Agora, o que é que a vesícula faz? Trabalha em complemento com o pâncreas, que é do lado esquerdo, para fazer a digestão principalmente de gorduras. O pâncreas liberta uma enzima que chama-se lipase, que é específica para fazer a digestão de lípidos, neste caso de gorduras, e então a vesícula e o pâncreas funcionam em conjunto. Mas só por aí nós conseguimos ter uma percepção que, se tomarmos um ômega 3, se tomarmos uma vitamina D, uma vitamina E, ou um óleo de figa de bacalhau, por exemplo, se nós não tivermos esta parte biliar a funcionar corretamente, o nosso corpo nem sequer vai extrair as vitaminas que nós estamos a consumir da suplementação. E por isso é que muitas vezes há pessoas que têm déficit de ômega 3, de vitamina A, vitamina E, vitamina K, e muitas vezes não é só por questões de falta de suplementação ou questões alimentares. Muitas vezes surge porque não há absorção suficiente por causa desta questão. Grande parte das vezes, quando existe uma crise de vesícula, pode dever-se a quê? A um cálculo, ou seja, como se fosse uma pedra na vesícula, e essa pedra pode estar aqui em vários pontos. Pode estar na ligação logo direta a seguir este saco da vesícula, pode estar numa ligação mais superior na saída, por exemplo, do fígado para o canal que junta-se, por exemplo, com a vesícula. Podem ser várias questões, ou pode ser um pólipo, por exemplo, que a pessoa tenha na vesícula e que esteja logo numa zona que faz com que aquela bilis armazenada simplesmente não seja lançada naquela fase inicial do intestino delgado para ajudar na digestão. Existem várias questões. A crise aguda de vesícula tipicamente é provocada, por exemplo, por um cálculo. E aí o que é que surge? Surge quando a pessoa tem dor de estômago, muitas vezes pode ter aquele tipo de dor ou de sensação de pressão no lado direito, que muitas vezes apanha o músculo romboide nesta zona. Eu tenho muitos casos de pacientes na clínica em que têm esta sensação de pressão no lado direito e muitas vezes não são questões, por exemplo, de fisioterapia. Tem tudo a ver com o quê? Com pressão que existe nesta zona, porque se nós tivermos uma espécie de entupimento nestes canais, a pressão aumenta. E há uma compressão no nervo nesta zona que percorre até esta zona atrás, que chama-se nervo frénico, e muitas vezes até pode criar um deslocamento de uma vértebra, por exemplo, na coluna, e criar aquela sensação de desconforto que parece que vai para o braço direito ou que apanha esta zona. E muitas vezes são questões, por exemplo, de vesícula. Agora, muitas vezes pode criar o quê? Uma sensação de enxaqueca ou de dor de cabeça do lado direito, a pessoa pode estar mais nauseada, a rotar com indigestões, ou aquela sensação parece que está muito infartada. Agora, o que é importante percebermos? Sabem que o nosso fígado produz cerca de meio litro deste suco biliar que depois é armazenado, por exemplo, na vesícula. Agora,
Quando existe uma pedra na vesícula, muitas vezes a primeira coisa que associamos é temos que baixar o consumo de gordura da alimentação. E isso é errado. Quando há um cálculo na vesícula, há uma acumulação muito grande de colesterol que não está a ser dissolvido. Portanto, grande parte das vezes, o cálculo biliar é porque nós temos um colesterol extremamente concentrado e que tem falta de quê? De ácidos biliares. Ácidos biliares é uma parte que faz desta bilis que, se nós não tivermos numa quantidade suficiente, o colesterol começa a solidificar com a ajuda do cálcio e a formar estes cálculos. Portanto, na realidade, um cálculo biliar é a falta de ácidos biliares. Qual é o tratamento que tipicamente dão para uma pedra na vesícula? São ácidos biliares, que muitas vezes é vendido sob a forma de medicamento. Mas se nós aumentarmos a produção de ácidos biliares pelo fígado, conseguimos também ter o mesmo efeito que pode ajudar nesta questão do cálculo biliar. Mas se fizermos uma alimentação baixa em gordura, vamos piorar a situação. E porquê? Porque aquilo que despoleta, que o fígado produza ácidos biliares e bilis, é o quê? É a gordura. O que é que faz com que aumente esta lubrificação da vesícula e o que é que faz com que aumente a produção de sucos digestivos? É aquilo que estimula o órgão, que neste caso a gordura. Portanto, o facto de termos uma alimentação com alguma gordura ajuda a nível de vesícula. Nós não podemos já fazer a gordura errada, nem em quantidade em demasia. Agora, existem situações em que nós podemos, por exemplo, não ter um cálculo ou uma pedra na vesícula e termos uma coisa que chama-se lama biliar, em que nós vemos com o ecógrafo e praticamente não aparece nada, mas a pessoa tem a vesícula lenta. Lama biliar é aquilo que nós chamamos que é a vesícula lenta. É uma fase precoce, quase como se fosse um cálculo biliar, e com todos os sintomas que eu falei anteriormente. E essa lama biliar está na mesma associada, ou seja, a uma falta de ácidos biliares. Agora, o que é que faz com que realmente haja uma concentração de colesterol na vesícula ou que haja menos falta de ácidos biliares? Muitas vezes se a pessoa tiver insulina alta, por isso é que, por exemplo, diabéticos têm mais risco de desenvolver cálculos biliares. E se nós pensarmos em pessoas que têm compulsões alimentares, oscilações de açúcar, por exemplo, a tendência que tem, por exemplo, para um cálculo biliar ou lama biliar é muito, muito alta. Ou, por exemplo, se a pessoa estiver sob stress, a tendência é formar mais cálculos biliares ou ter a vesícula mais lenta. Porquê? Sabem, quando nós consumimos ou tomamos uma cortisona, a tendência é haver muito mais risco de formar, por exemplo, um cálculo biliar. É exatamente a mesma situação quando estamos sob ansiedade ou sob stress. Se tivermos uma dominância de estrogênio, um excesso de estrogênio, suponhamos uma gravidez, a pessoa, quando está grávida, tem mais risco de desenvolver lama ou cálculo biliar. Se a pessoa toma uma pílula ou se tem um DIU hormonal, principalmente à base de estrogênio, a tendência vai formar mais tendência para cálculos biliares ou lama biliar. E por isso é que eu estava a dizer que muitas vezes a falta de vitamina D, de ômega 3 ou de determinadas vitaminas lipossolúveis, muitas vezes aquilo que está atrás disto é mesmo falta de ácidos biliares, porque há uma vesícula lenta ou cálculos biliares. Agora, existem ácidos biliares que formam parte da bilis, mas o nosso intestino tem uma coisa caricata, que é, quando aquele suco todo é lançado para o intestino delgado, o nosso intestino, uma parte específica do nosso intestino grosso, faz a reciclagem deste ácido biliar e volta a mandar para o fígado para ser reutilizado, que é aquilo que nós chamamos de ácidos biliares secundários. E muitas vezes, se nós usarmos um antibiótico ou se tivermos a nossa flora intestinal completamente destruída, vai acabar por influenciar muito a forma como a nossa vesícula vai aproveitar esta reciclagem destes ácidos biliares. E aí é que surge, por exemplo, para a vesícula lenta, usarmos um probiótico para ajudar na digestão, mas também por causa desta questão dos ácidos biliares. Agora, se a pessoa tiver uma obstipação, enfartamento, estiver a arrotar ou com aquele desconforto, associamos esta questão. Mas se a pessoa tiver uma diarreia, por exemplo, nós não vamos usar ácidos biliares porque só vamos piorar esta situação. E porquê é que eu falo em obstipação? Porque os ácidos biliares, a bilis, é um lubrificante. Muitas pessoas estão presas no intestino porque têm a vesícula lenta. Portanto,
Portanto, se nós tivermos um bocadinho estes fatores todos em conta, conseguimos perceber o que é que está por trás desta situação de vesícula. Estes são os exemplos mais comuns que eu vejo diariamente. Como eu sei que algumas pessoas vão perguntar, o que é que eu utilizaria numa situação destas? Algo que aumenta a produção de ácidos biliares, como o Drenoepar, da MJS Med, que eu falei agora há pouco tempo. O probiótico deles, o alibiótico, em combinação ajudava. E tentarmos perceber a causa. Se é o cortisol, tratarmos o sistema nervoso. Se é a questão do estrogênio, tratarmos o estrogênio. Perceber se a pessoa está grávida, neste caso, se a pessoa está a tomar a pílula e está a afetar. Se a pessoa tem a insulina alta, se é pré-diabética, enfim, temos que dirigir a causa do problema, lá está, para podermos tratar sobre esta questão. Vejo-vos no próximo vídeo.